Boa noite, bem-vindo ao canal Matematicando para Concursos. O propósito do nosso canal será responder questões de concursos em forma de série. Exemplo, vamos iniciar hoje com o concurso de aprendiz de marinheiro do ano de 2019. Vamos responder todas as questões de matemática desse concurso e vamos passar para um novo concurso. E aí será uma nova série. Dentro da resolução de cada questão, vamos tentar dar uma pincelada nos conceitos matemáticos, mas nada a ver com o conteúdo programático do concurso. Vamos estar falando desses conceitos somente para poder resolver a questão. Então vamos lá para a primeira questão, né? Como eu falei, a série vai ser do concurso de aprendiz de marinheiro do ano de 2019. A prova é a prova amarela. Essa questão vai ser a questão 21, que é a primeira questão de matemática do concurso. Para resolver essa questão, vamos precisar dos conceitos de domínio e imagem de uma função e como construir uma parábola. A questão diz que seja f uma função real definida por f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. O conjunto imagem dessa função é o intervalo. Vamos botar aqui a canetinha para ficar mais fácil. Então, a questão pede o conjunto imagem dessa função aqui, tá? Essa é a questão. Então, vamos descobrir o que é a imagem de uma função primeiro, para a gente poder responder essa questão. Para quem não conhece, esse daqui é o plano cartesiano. No plano cartesiano, no seu eixo vertical, nós temos o eixo das ordenadas, que podemos também chamar de eixo y. No seu eixo horizontal, nós temos o eixo das abscissas, que podemos chamar de eixo x. Se eu fosse definir imagem, eu definiria assim, que é uma resposta de uma função em x. Ou seja, para todo valor em x, nós teremos uma resposta em y. Vamos ver de uma forma mais concreta nesse exemplo. Determine o conjunto imagem de f de x, que podemos também falar que é y, tá? Isso aqui é y, é igual a x mais 2 para quando x for maior ou igual a zero. Ou seja, quando substituímos aqui x a partir de zero até o infinito, né? Porque todos os números de x maior do que zero será de zero até o infinito, né? O conjunto de números maiores do que zero é zero até o infinito. Então, se a gente for substituir aqui o primeiro, inicial, por zero, nós teremos uma resposta, né? Substituindo na equação, que será y, que será a imagem, tá? A imagem de x quando x é zero, o valor é 2. E assim, quando ele for substituindo respectivamente aqui até o infinito, teremos respostas. Aqui vai deixar de uma forma mais clara, né, a relação das respostas de x, né, quando substitui o valor em x para y, né? Ou seja, o valor quando a gente tem no domínio aqui, a resposta desse domínio é essas imagens aqui. Mas a questão, ela pede um intervalo, né, do conjunto imagem. Como a gente definiria esse intervalo nessa função aqui que a gente botou aqui como exemplo para poder conceituar isso? Qual o valor mínimo, né, que a gente tem aqui dessa função? O valor mínimo que a gente tem quando a gente substitui o primeiro valor, que é zero, dessa imagem é 2, tá? E qual é o valor máximo que a gente podia ter de imagem? Aqui, como o conjunto os números maiores que zero, são até o infinito. Então, o intervalo seria do conjunto imagem, né, dessa função aqui que a gente botou nessa questão de exemplo, seria 2 em infinito. Tá bom.
Mas a questão do concurso, ela não dá nada de domínio, né? E não dá valores para poder substituir na equação e ir encontrando os valores ali de y, que seriam as imagens. Então vamos ver uma outra maneira de encontrar domínio e imagem de uma função. E essa maneira é através do gráfico, que é o que a gente vai usar aí para resolver a questão. Esse gráfico é dessa função aqui que a gente botou de exemplo no slide anterior, tá? Se for ver, quando a gente substitui lá x por 0, nós temos o valor de y2, quando substitui x por 1, nós temos o valor 3, e assim sucessivamente até o infinito, né? Que a gente viu lá. Ou seja, se a gente tivesse só esse gráfico agora, como a gente ia definir a imagem e o domínio dessa função? Qual é o valor mínimo? A gente falou que imagem tem relação com y, né? E o domínio tem relação com x. Qual o valor mínimo desse gráfico aqui em y? É 2. E qual o valor máximo? Infinito. Então, a imagem dessa função, olhando para esse gráfico, é 2 e infinito. Ou seja, a mesma resposta do slide anterior, só que aqui a gente utilizou essas substituições aqui. E aqui a gente utilizou olhando o gráfico, tá? A gente olhou o valor mínimo e o valor máximo, tá? E o domínio? Mesma coisa, só que o domínio está relacionado ao eixo x. O valor mínimo é quando ele começa em 0 e o valor máximo é até o infinito. Então o domínio dessa função aqui é de 0 a infinito. Mas a questão, ela dá uma equação de segundo grau. O gráfico de uma equação de segundo grau, diferente dessa equação que a gente viu agora, o gráfico da equação de segundo grau é uma parábola, tá? Então a gente vai ter que construir uma parábola e em cima do gráfico dessa parábola nós vamos descobrir o conjunto imagem, tá? E responder propriamente a questão. Então, para construir uma parábola, eu coloquei aqui de forma simples, né? Que a construção de parábolas tem mais outros pontos, mas basicamente para a gente conseguir responder essa questão, tem 3 passos. Primeiro, é saber se a concavidade será para baixo ou para cima. O segundo passo, descobrir as raízes da equação. E o terceiro passo, calcular o vértice da parábola. Coloquei aqui o modelo da equação de segundo grau para a gente fazer uma comparação propriamente dita com a equação do concurso. O modelo seria y, que também é f de x, né? É igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, a equação do concurso, a gente podia dizer que a, né, aqui é 1, aqui não tem nada, então é 1. O b é menos 3 e o c é 2, tá? A gente vai utilizar isso aqui para os outros passos e também para esse primeiro passo. O primeiro passo, quando a gente viu, é saber se a concavidade vai ser para cima ou para baixo. Existem algumas condições aqui, né? São 3 condições para a formação das parábolas. A primeira, né, quando as raízes forem reais, né, as respostas dessa equação x1 e x2 forem reais, ela vai interceptar o eixo x, tá? Mas quando a for maior do que 0, a concavidade vai ser para cima, e quando a for menor do que 0, a concavidade vai ser para baixo. Essa primeira questão aqui do a é o suficiente para a gente saber se para a gente descobrir o nosso primeiro passo. A aqui, que é 1, né? A na nossa função aqui é 1, né? Aqui, ó. Aqui é A, né? A é igual a 1. Então, A é maior do que 0. Então, logo, a nossa concavidade vai ser para cima, tá? Então, é o suficiente para a gente descobrir se a nossa concavidade vai ser para cima ou para baixo. Mas vamos falar as outras condições aqui também, só para conceituar o assunto. Quando as raízes forem iguais, o vértice, o único ponto da parábola que vai encostar no eixo x vai ser o vértice, que é outro fator que a gente vai falar também,
tá? E aí as condições de A igual, A maior do que zero vai ser para cima, concavidade, A menor do que zero vai ser para baixo. E quando as raízes não forem reais, tá? For, por exemplo, for do conjunto dos números racionais, por exemplo, né? A parábola não vai interceptar o eixo X. E as condições de A é a mesma coisa. Se ele for maior do que zero, vai ser para cima. Se for menor do que zero, vai ser para baixo. Tá? Então a gente já descobriu que a concavidade da nossa parábola em função dessa equação, a concavidade vai ser para cima, porque A é igual a 1 e 1 é maior do que zero. O segundo passo será descobrir as raízes dessa equação, tá? Para a gente saber aonde ela intercepta ou se ela não intercepta o eixo X. Para a gente encontrar as raízes, a gente vai usar a famosa fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara diz que, primeiro, para encontrar delta, né, que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a fórmula para encontrar delta. E depois utilizar delta aqui para encontrar x1 e x2. Vamos encontrar delta. A gente já sabe então quem é A, B e C, né? Que a gente viu no slide anterior, a gente comentou. Então é só substituir aqui. B é menos 3, então menos 3 ao quadrado é 9. E menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 2, é 8. Então 9 menos 8 é igual a 1. Então isso aqui é delta. Delta é igual a 1. Para achar x1, menos b mais raiz de delta, que a gente encontrou agora, dividido por 2 vezes a. Importante que aqui tem um parêntese que eu esqueci, tá? Então só substituir aqui menos 3, né? Que b é menos 3, mais raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. Menos 3 é 3, mais raiz de 1 é 1, dividido por 2. Então, vai dar 3 mais 1 é 4. 4 dividido por 2, 2. Então, essa é x1. A gente vai fazer os mesmos cálculos aqui para x2, tá? E no final a resposta vai ser 1, tá? Só observar que os cálculos aqui é cálculo. Então, as raízes dessa equação é 2 e 1, tá? São raízes reais. Então, a parábola intercepta o eixo X, tá? Então, a gente já viu que ela é para cima e ela intercepta o eixo X aonde? Nesses dois pontos, tá? Em 1 e em 2, tá? Então, é o segundo passo. O terceiro passo é saber aonde vai ser o vértice da nossa parábola. Para encontrar o vértice da parábola, a gente vai continuar utilizando esses coeficientes A, B e C, e agora nós vamos utilizar também o delta, tá? Que a gente viu lá na forma de Bhaskara. Então, só substituição, tá? Menos B dividido por 2 vezes A vai dar nesse cálculo aqui, que vai ser menos 3 dividido por 2 vezes 1. Menos 3 vai ser 3 dividido por 2, vai dar 1,5, tá? Isso aqui é o x do vértice. O y do vértice vai ser menos delta dividido por 4 vezes a. Então aqui eu errei, tá? Eu esqueci de botar que delta é raiz de 1 e raiz de 1 é igual a 1, tá? Então vai ser menos 1, né? Que é o resultado de raiz de 1, dividido por 4 vezes a, que é 1. Então vai dar menos 1 dividido por 4, que vai dar menos 0,5. Isso aqui a gente pode também falar que é menos 1 quarto. Sou ruim a beça para escrever assim. Então, as coordenadas, né, do nosso vértice vai ser em x 1,5 e em y menos 0,25.
tá? Esse vai ser o nosso coordenadas de vértice. Então a gente já pode formar uma parábola. Vamos construir? Vamos lá, está construído aqui. Essa é a parábola, é o gráfico referente a essa função, aquela da questão do concurso. Vamos lá, vamos ver como é que ela foi construída. Ela interceptou, né, no eixo X, conforme o passo 2, as raízes, né, 1 e 2. A concavidade dela é para cima, porque A, né, era igual a 1, então A é maior do que 0, então a concavidade foi para cima. E o vértice dela, aqui ó, se você for ver, não apareceu aqui, mas no eixo X está em 1,5 e no eixo Y, né, aqui ó, vou botar mais ou menos, está em 0,25, que seria aqui menos 1/4, né, que seria... Tá em menos 0,25, tá aí menos 1/4, tá? Então aí está construído a nossa parábola. Então vamos agora analisar o conjunto imagem dessa função que é esse gráfico aqui. Qual é o ponto mínimo em relação ao eixo Y, né? Que a gente está querendo saber o conjunto imagem desse gráfico, dessa função aqui. O ponto mínimo é o nosso vértice aqui, é o menor ponto do eixo Y. E qual o ponto máximo? Essa parábola, se a gente for fazer substituição aqui dos valores em x, a gente vai encontrar infinitos valores aqui pertencentes a essa equação, tá? Então, o conjunto imagem desse gráfico, só olhando para ele, vai ser menos 1/4, né, ou menos 0,25, que é o ponto mínimo, e infinito, que é o ponto máximo, que se a gente tivesse aqui uma imagem para cima, você estaria vendo que essa parábola ela vai infinitamente aí com resposta de x em y, tá? Se eu não me engano, essa daqui é a resposta C, né, do concurso, tá? Então esse é o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos se inscrever no canal e em breve vamos continuar com outras questões.